Feche teus olhos por um instante. Pai, nós queremos te louvar por essa palavra, pelo teu Espírito que já tomou conta do nosso ser. Eu oro para que o nosso entendimento seja aberto, para que não haja confusão. Somente teu Espírito fala, tira toda a distração, ministra no profundo, Pai, que nós venhamos sair daqui transformados, porque a tua palavra tem esse poder. O teu Espírito sopra a vida, aonde há sequidão o Senhor arranca e o Senhor traz vida. O Senhor faz de terra seca um manancial, e é isso que eu oro, para que nós venhamos sair daqui como uma fonte a jorrar, crendo, cheios de fé, de esperança e curados para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, esse provérbio, o primeiro versículo que nós lemos, vai dizer que nós precisamos confiar no Senhor, só que não é de qualquer jeito. Ele diz com todo o nosso coração. Já percebeu que Deus ele não quer nada pela metade? Ele quer sempre por inteiro. E quando a gente fala de coração, a gente fala de fonte, né? O coração é uma fonte. Fonte de pensamentos, de sentimentos, de ações. Então é tudo isso que tem que ser cativo a Deus, para que nós de verdade tenhamos uma confiança de todo o nosso coração. E às vezes, irmãos, é muito fácil confiar em Deus quando as coisas estão indo bem, quando está tudo indo de acordo com o meu querer, com o que eu acho, com o que, né, a gente tem esses desejos, e as coisas vão fluindo e nós estamos confiando que é uma bênção. Mas basta chegar a enfermidade, basta chegar as despedidas, basta chegar a tribulação, a opressão, basta chegar, sabe, o desânimo, as dores dessa terra. Aí a gente começa a não ter essa fé convicta, uma fé verdadeira. Irmãos, vou dizer que Deus nos põe à prova para provar essa fé, se é verdadeira ou falsa. Porque da mesma forma que a gente vê tanto fake news, né, aí fora em tudo, a nossa fé também pode ser fake news, notícia falsa. Pode, nós podemos achar que confiamos no Deus, mas quando o negócio estreita mesmo, nós ficamos tribulados, entramos em desespero. Eu falo que toda prova, toda luta, tudo que a gente passa, que dói dentro de nós, nós vamos ter um tempo de choro. Não tem como falar, não, eu confio em Deus, está tudo bem. Nós vamos sentar para chorar, não querer ficar deitado, só chorando. Mas faz parte, né, da nossa natureza, colocar para fora o choro, a dor, é importante. Mas a gente precisa parar de se frustrar tanto, porque quando nós confiamos no nosso entendimento, em outra versão fala, não dependa do seu próprio entendimento. E nessa que nós lemos fala, não se apoie. Imagina uma fé apoiada em alguma coisa, nas nossas emoções. Quantas vezes nós estamos confiando em Deus pelas nossas emoções, naquilo que eu acho, que eu quero. Então, a gente precisa entender que a nossa confiança não está naquilo que eu acho. Não pode estar. Nós não podemos firmar a nossa confiança naquilo que eu acho. Não posso, como a palavra diz aqui, se apoiar no meu próprio entendimento. Por quê, irmãos? Eu quero ler uma passagem com vocês lá em Isaías 55. Isaías 55, a partir do versículo 8 até o 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Então aqui a gente percebe que por que nós não conseguimos ter esse entendimento? Porque os pensamentos de Deus é mais altos do que o nosso. Nós somos limitados. A gente nunca vai acompanhar os pensamentos de
Deus. E às vezes a gente quer se apoiar no nosso entendimento, que é limitado, pequeno. A gente não enxerga nem o dia de amanhã. E Deus, Ele não está limitado no aqui e no agora, que nem nós. Ele vai muito além. Então, irmãos, por isso do tema, que nós precisamos confiar, mesmo sem entender. E tem situações que nós vamos passar, difíceis, que nós não vamos conseguir entender os pensamentos de Deus, porque aconteceu dessa forma. E às vezes a gente fica lá tentando, né? Tentando compreender. Mas nós precisamos aprender a confiar em Deus mesmo sem entender. É simples assim. Porque quando você conhece o Deus que você serve, como nós louvamos, poderoso, glória a Deus, um Deus onipotente, onisciente, Ele é o Todo-Poderoso, Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares. É esse Deus poderoso que nós servimos. Então você precisa começar a compreender que se Deus fechou uma porta, amém, Ele sabe do dia de amanhã. Se Deus abriu, ok, maravilha, era o que você queria, glória a Deus. Aí às vezes o Senhor recolhe algumas pessoas e a gente sente a dor do luto e a gente não entende. Só que nós todos vamos passar pela morte, todos nós vamos morrer, a não ser que Jesus volte antes e nos arrebate. Os nossos dias estão nas mãos do Senhor e não dá mais para nós brincarmos. Então nós precisamos confiar com todo o nosso coração. Que aconteça o que for, irmãos, a luta que for, a prova que for, a aflição que for, a palavra vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o teu propósito, e pronto. Então vai ser difícil? Vai. Acontecem situações, aí você vai chorar? Vai sofrer? Vai. Só que você precisa confiar em Deus, porque Ele já está lá na frente, vendo lá adiante. Então confie sem entender, não tem problema nenhum. Descanse teu coração, porque a segunda coisa que nós vamos ver aqui, a paz de Deus, é uma promessa para as nossas vidas. Nós vamos passar pelas tribulações, por esses momentos difíceis, mas existe uma promessa para mim e para você. E eu quero ler, está lá em Isaías 26, apenas o versículo 3. O Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Existe uma promessa aqui para aqueles que confiam em Deus. E essa promessa é a paz de Deus dentro de mim e de você. Quem aqui já passou por um B.O. daqueles, né? Tribulação. Mas dentro de você tinha uma paz. Era uma calmaria. Só que eu vou dizer, essa paz não é para todos não, tá? Porque olha lá, Jesus, antes da morte dele, quero ler com vocês João 14, 27. Um pouco antes da morte de cruz, Jesus começa a falar com os discípulos, promete o Espírito Santo. E agora olha o que ele fala, versículo 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Olha a paz que Jesus deixa para nós. Olha a importância de nós termos Ele como nosso Senhor. O mundo vai dizer que paz é a ausência de luta, a ausência de guerra. Aí nós estamos em paz. O mundo vai dizer isso. Mas a palavra do Senhor vai dizer que em meio à tribulação, as circunstâncias podem estar pegando fogo,
Mas dentro de você tem uma paz que excede todo entendimento humano. Essa paz está descrita em Filipenses, vai dizer que é essa paz que guarda a nossa mente e o nosso coração. Nós não entendemos essa paz, mas é a paz que Ele nos dá. Amém. E nós só precisamos confiar. Está difícil aí a prova? Mas se você tem Ele como Senhor da tua vida, você tem a paz de Deus dentro de você. Glória a Deus. É essa paz que habita ricamente dentro do teu coração. Assim diz a palavra do Senhor. E é essa paz que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos experimentar dessa paz. Quando vier um momento difícil da tua vida, é essa paz que você tem que experimentar. E essa paz está na presença do Senhor. E eu pergunto para a igreja, naquela tempestade, naquele barco, aquele vento forte, aquelas ondas veio para arrebentar. Jesus estava dormindo. Você já parou para pensar por que Jesus estava dormindo em meio a uma tempestade? Ele estava dormindo como homem, não como Deus. Ele estava cansado realmente. Curava, libertava. Entrou no barco. A palavra diz que ele colocou a cabecinha lá sobre o travesseiro e dormiu. Os discípulos ficaram apavorados, desesperados, que era tudo pescador. Imagina como estava feio o negócio. E aí eu pergunto para vocês, por que Jesus descansou na tempestade? Ele está nos dando um exemplo, irmãos, para confiar na soberania de Deus. Ele sabia quem estava dirigindo o barco, quem estava no controle do barco. Então ele sabia que ele podia descansar. Agora eu te pergunto, quando você está preocupada, atribulada, que você está no meio dessa tempestade aí, será que você está como Jesus, dormindo, descansando? Porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele dá aos amados enquanto dorme. Será que você está aproveitando nesse lugar de descanso, usufruindo dessa paz? Será que você consegue olhar para Jesus e ser imitador de Cristo? Aleluia. Irmãos, é tudo que nós precisamos nessa vida, é a paz de Deus habitando aqui dentro. Nós precisamos aprender a descansar. Jesus é o nosso descanso. Aleluia. Jesus oferece tudo isso para nós. E nós precisamos confiar na soberania de Deus, descansar na soberania de Deus. Como nós louvamos, Ele continua sentado no trono. Ele nunca perdeu o controle. Nós que perdemos, ficamos tudo doido, não é? Mas Ele não. E nós precisamos entrar nessa presença e usufruir dessa paz que nós não entendemos, mas nós temos. Respira fundo, chora, ora, mas aproveite esse lugar para descansar nele. Amém? O tema da mensagem é confiar sem entender, mas também é confiar sem ver. Que dificuldade que nós temos de confiar em algo invisível. Sim ou não? Põe lá Eclesiastes 11, o versículo 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Deus opera no invisível. E nós não vamos ver. Nós vamos andar por fé. E a palavra diz, o justo viverá pela fé. A palavra também diz que nós vivemos não por vista, mas por fé.
é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que lhe buscam. Tem recompensa. Só que nós temos que entrar na presença de Deus crendo que Ele existe. A gente não ora para as paredes, a gente ora para Deus. A gente tem que começar a entender que nós estamos orando, Ele só não está visível na nossa frente, mas Ele existe e Ele é real. Tanto é que Ele responde às orações. Tanto é que Ele te dá direção. Como que um Deus morto fala? Só que nós, com as nossas dificuldades de confiar naquilo que é invisível, nós começamos a criar estátuas, monumentos, porque a gente começa a pegar e acreditar naquilo que nós estamos vendo. Aí nós começamos a levantar como idólatras, idolatrias, porque precisamos de imagens e esculturas para entender que nós cremos naquilo que nós vemos, só que nós estamos indo contra a palavra de Deus. Porque Deus é Espírito. E nós precisamos ter essa convicção, deixar a idolatria, os ídolos de lado. Porque a palavra diz que os ídolos têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, eles não fazem nada, eles são mortos. Mas nós temos um Deus que é vivo, que responde, que fala com você, que manifesta o poder, te transforma, te recompensa, irmãos. Tem experiência no secreto com Deus. Você ora e Deus te dá a direção. Ele continua fazendo milagres e nós só precisamos ir até Ele, crendo que Ele existe. Nós precisamos andar por fé, irmãos. Ele veio para dar vista ao cego. É esse Senhor que nós entregamos a nossa vida. É esse Senhor que trouxe salvação para as nossas almas. Não dá mais para nós ficar confiando em carros e cavalos. Não, nós temos que ser como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes, porque é assim que é aqueles que confiam nele. Então nós não precisamos ver, nós não precisamos entender. As coisas vão acontecer e você vai se lembrar dessa palavra. Eu não preciso entender. Se Deus está fazendo assim, irmãos, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão dele. Satanás teve que passar por ele para poder tocar no servo Jó. E assim Deus permitiu. E aí a gente fica, meu Deus, Jó sofreu tanto. Jó perdeu filhos, perdeu dinheiro, perdeu tudo, bens materiais. Teve doença na pele, que diz que ele tinha que coçar com um cabo de telha. Sofreu, teve julgamento em cima dele dos próprios amigos. Mas lá no final, no versículo, no capítulo 42, ele revela o grande segredo porque de passar por tantas dores. Ele nunca tinha provado de Deus. Eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olhos abertos espirituais. A gente precisa buscar e almejar isso. Contemplar a face dele. Que a bondade do Senhor passe por nós todos os dias da nossa vida, assim como foi com o servo Moisés. Porque eu fico imaginando a gente querendo entender. Pense em Sara, já avançada de idade, estéril. O Senhor visita Abraão e fala assim: daqui 1 ano, Sara vai estar com um bebê, vai estar com um filho nos braços. Sara escuta. Deu risada. A palavra diz que ela riu, porque não dava para entender.
Por isso que ele é considerado o pai da fé. Eu não entendo, mas eu vou. Eu obedeço. Não precisa entender. Faz aquilo que Deus está mandando. Você não precisa ver nada. A nossa vida espiritual é assim. Agora a gente está muito na carne, a gente quer ver, para crer, a gente quer ser Tomé. Mostra aí as tuas marcas, para ver se é Jesus mesmo. Lembra? Não, irmãos, nós não precisamos ver nada. Nós não precisamos entender nada. Nós só precisamos crer. Nós precisamos pedir para o Senhor aumentar a nossa fé. E como que Deus aumenta a nossa fé? Tem que passar pela fornalha. Uma para provar se a fé é verdadeira. Mas nós precisamos. Vamos ter que passar. Mas na fornalha estava quem? Junto. Quem era o quarto homem da fornalha? É isso que nós precisamos. Se Ele é conosco, é promessa. Você crê na palavra de Deus? É tudo que nós precisamos da presença dEle conosco. Ele é Deus conosco, Ele é Emmanuel. Eu não estou só. E é isso que importa para nós. Nós nem imaginamos aquilo que Ele tem preparado para nós. Olhos não viram, ouvidos não ouviram aquilo que Ele tem preparado. Que nosso coração confie, irmãos. Confie. Vai doer, tem hora que... Sabe o que vai acontecer? Salmo 42, 3. Salmista, passando por luta. Aí ele diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, aonde está? Já viu o crente passando por luta? A gente passa. E aí, tem sempre aquele lá que está assim, né? Só esperando um tropecinho, uma quedinha. Cadê o teu Deus? Qual o Deus que você serve mesmo? Quem está passando por isso? Esse aí é o teu Deus? Agora veja lá o versículo 9. Olha a amargura de alma que esse homem estava. Olha a aflição de coração que essa pessoa estava. Perguntou a Deus, minha rocha: por que te esquecestes de mim? Quantos de nós, passando pela luta, não disse isso a Deus? O Senhor esqueceu de mim? O Senhor esqueceu de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Deus, você não está vendo a opressão que estão jogando sobre a minha vida? Você não está vendo a luta que eu estou passando? Quando os inimigos se levantam, que tramam nas minhas costas, me perseguem, me machucam, o Senhor não está vendo? Quando eu estou sozinha, chorando no meu leito? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam e perguntam sem parar: e o seu Deus, aonde está? E você vai responder o quê? Ele continua sentado no trono. O meu Deus nunca perdeu o controle. O salmista, nesse salmo, vai responder. Versículo 11. Ele mesmo fala com ele e ele mesmo dá a resposta para ele. Por que você está batido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Olha a resposta do salmista. Quando a pergunta vier: onde é que está o teu Deus? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei a Ele, meu auxílio
e Deus meu. Espera em Deus. Para nós encerrarmos, volta Provérbios 3. Agora eu vou ler o texto novamente. Do 5 ao 8. Agora com entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e se afaste do mal. Agora, se você está precisando de uma cura, escute isso aí. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Quando nós confiamos nesse Deus, mesmo sem entender, quando eu não me apoio no meu próprio entendimento, eu tenho essa cura. Ele traz esse refrigério para a nossa alma, para o nosso corpo. Sabe quando você está andando pesado? Sabe quando tudo dói? Ele tem esse refrigério para aqueles que confiam nele. Glória a Deus. Ele tem cura para nós. E nós só precisamos confiar. Glória a Deus. Mesmo sem entender e sem ver. Então que você adore o teu Deus, aquele que se entregou por você. Ele é o seu Criador. É Ele que te criou e te fez imagem, semelhança dele. Então creia com todo o teu coração. Vai doer. Você vai ouvir alguns nãos. Algumas coisas vão acontecer. Você não vai entender, mas você vai depositar a tua confiança nele. Se ele fez, ele tem que ser assim e outro. Deus tenha ministrado o teu coração assim como ministrou o meu. Que nós venhamos em meia tribulação, irmãos, em meia circunstâncias difíceis, receber essa paz maravilhosa que Ele nos dá, que Ele deixou para nós. E é um fruto do Espírito. Nós temos o Consolador que habita dentro de nós. E um do fruto do Espírito é a paz. E essa paz, cada prova, cada luta, ela cresce. Porque não é um fruto, é um segredo. Cada aflição, cada tempestade, cada prova, esse fruto cresce. Aí você vai passando pela prova, dando glória a Deus. Não vai ser mais da mesma forma. Você vai lembrar, meu Deus, quando aconteceu aquilo, eu parecia uma doida, um doido, tribulado. Aí na outra prova que vem, você fala, não, eu já passei. Adiantou alguma coisa? Adiantou? Não adiantou nada. Só te fez mal. Só trouxe doença para o teu corpo. Dores para a tua alma. Então aprenda a descansar em Deus. Oh, Santo Deus, maravilhoso é o Senhor nas nossas vidas. O Senhor é tão perfeito. Tu és um Deus zeloso, um Deus que se compadece, que cuida, um Deus que não nos deixa só em meio às tempestades, nos ensina. Traz, ó Deus, essa mansidão para dentro de nós, essa tranquilidade. Aquieta a nossa alma, Senhor. Tira toda a tribulação, toda a opressão, todo o jugo, todo o peso de acusação. Nos dá noites tranquilas, Senhor, porque em meio às circunstâncias difíceis, nós podemos descansar, nós podemos acordar renovados, fortalecidos. Que essa paz habite dentro de nós. Vem, Santo Deus,